O Brasil vive um momento democrático. Estamos nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional São Paulo, que é o maior colégio de advogados do país. O nosso programa tem a honra de estar iniciando uma série de gravações com grandes expoentes na advocacia paulista, né? A advocacia Bandeirantes. Hoje estou com um advogado que já foi candidato à presidência da Ordem, agora está candidato ao Conselho da Nacional, que é o Dr. Alberto Toron. Como é que o senhor vai? Tudo bem, doutor Alberto? Tudo bem, Walter. Uma alegria estar com você, seus ouvintes aqui, participando desse programa num momento tão especial para a advocacia, que é o momento das eleições. O momento das eleições não é um momento no qual as pessoas possam se aproveitar para xingar umas às outras, não. O momento das eleições é um momento fraterno, um momento em que ideias são confrontadas, porque há em todas as chapas amigos. Então eu acho que a grande mensagem é uma mensagem de fraternidade. E a discussão de ideias, de programas, é isso que nós precisamos mais do que nunca. Muita gente acabou votando no Bolsonaro e ainda hoje a gente não tem claro qual é o programa de governo dele. E eu acho que para a OAB nós não podemos repetir esse erro, não é? Eu fui candidato em 2012 à presidência da OAB, perdi por uma margem pequena de votos para o atual presidente Marcos da Costa, que é meu amigo também. Já havia sido conselheiro federal da OAB no triênio de 2003 a 2006. Um bom tempo, né? Depois eu fui reeleito e aí fui diretor do Conselho Federal da OAB. Eu ocupei a presidência da segunda Câmara do Conselho Federal, que em última instância decide os processos éticos disciplinares. Ali nós fizemos uma grande modificação, que foi a tripartição da Câmara. Aumentamos, quase que triplicamos o número de julgamentos, sem perder a qualidade das decisões, que foi uma coisa muito importante. Também eu presidi a Comissão Nacional de Prerrogativas, além de exercer as funções inerentes à Secretaria-Geral da OAB. E como presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, acho que o meu grande feito não foi apenas colocar o Conselho Federal na linha direta de defesa dos advogados. Fizemos vários habeas corpus, fomos muito bem-sucedidos na grande maioria deles. Tínhamos uma equipe maravilhosa, da qual fazia parte como secretário-geral o querido Ibanez Rocha, eleito agora governador do Distrito Federal, que é um querido amigo, nossa amizade, enfim, ela perdura. Mas o grande feito, além da defesa dos advogados, foi a proposta de edição de súmula vinculante número 1, que o Conselho Federal fez, foi uma proposta minha, para que se garantisse o acesso dos advogados aos autos de inquérito gravado pelo sigilo. Isso foi um grande avanço. Era um martírio para o advogado, ele tinha que percorrer Tribunal Regional Federal, STJ, até chegar ao Supremo para poder ter acesso aos autos. Com a edição da súmula vinculante 14, isso abriu assim um horizonte novo para o advogado, que diretamente com uma reclamação vai ao Supremo e obtém esse direito. É importante dizer que esse direito já era garantido pelo nosso estatuto, o Estatuto do Advogado, mas pela via exegética, de uma forma autoritária, no desenvolvimento de uma política autoritária de investigação, impedia-se os advogados de acessarem os autos de inquérito, às vezes até com o cliente preso. Isso se fez pela via interpretativa, então era preciso que pela via interpretativa se dissesse, não, isso está errado. O correto é dar vista dos autos para o advogado do investigado. Então isso foi um grande feito, entre outras muitas coisas das quais eu me recordo. Fui candidato em 2012, tive uma votação expressiva, fiquei muito feliz com a experiência e hoje vejo, Walter, valores novos. E um desses valores novos que mais me impressiona, que mais me empolga, eu que já estava decidido a não mais tomar parte de processos eleitorais, é o Leonardo Sica, que já foi presidente da ASP, da Associação dos Advogados de São Paulo, fez uma belíssima gestão. E eu diria para você, Walter, também para os nossos ouvintes,
em dois planos. Um plano é o dia a dia do advogado, aquilo que ele faz, aquilo que ele precisa, aqueles serviços que a entidade presta em favor do advogado. E uma coisa importante que ele fez foi transformar a anualidade que é paga pelo advogado em serviços. Então o sujeito paga R$1.000 por mês, ou por ano, paga R$1.000 por hipótese, por ano, e ele vai ter isso revertido em serviços. Certificação digital, participação de cursos, é uma forma de você saber como é, não apenas como empregue o seu dinheiro, mas também ter um retorno. E ele quer fazer isso também agora na OAB. Entendo. Então, essas e outras ideias que são muito importantes, estabelecer a possibilidade de criar escritórios no regime de coworking, né? Escritórios onde vários advogados possam trabalhar. A minha mulher, que é arquiteta, ela tem um escritório em regime de coworking. Ela não precisa do escritório dela em tempo integral. E muitos advogados não precisam. Com certeza. Mas o Léo, ele fez mais do que isso. O Léo, ele tem uma participação no que eu reputo importante em questões institucionais. A OAB não pode ficar calada quando nós assistimos certos descalabros em matéria de autoritarismo. Então a OAB tem que ser a voz do advogado. O autoritarismo, ele guarda uma relação antagônica com o exercício da advocacia. A advocacia respira a liberdade, a advocacia vive da liberdade. E nós precisamos, então, de uma liderança nova, com novos valores, com vontade política, vontade de prestar serviços na liderança da OAB. E aqui eu queria dizer uma coisa. É importante a alternância no poder? É muito importante, Walter, porque sem democracia, e a expressão da democracia é exatamente a alternância no poder. Então, as coisas não vão para frente. E nós precisamos dessa alternância, não a troca pela troca, mas a troca para fazer inovações. Por exemplo, como a ordem gasta o seu dinheiro de advogado? Como é que o seu dinheiro é gasto? Essa é uma pergunta. Então nós vamos lá no site da OAB, como é que eu acho as receitas e os gastos? Veja, a ordem, Walter, você deve estar acompanhando isso, ela sofre hoje mais um ataque no sentido de se querer submeter as contas da OAB ao Tribunal de Contas da União. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão. A reflexão que nós temos que fazer é a seguinte: qual a natureza do dinheiro que a OAB recebe? Veja, para eu exercer a advocacia, é compulsório o pagamento da anualidade. Se eu não pagar essa anualidade, eu sou suspenso. Eu posso até ser excluído da OAB. Então, esse dinheiro, ele tem a natureza de arrecadação compulsória. Ora, se a arrecadação é compulsória, em princípio, alguém pode dizer que até se legitima a fiscalização de um dinheiro que é público, porque é compulsoriamente arrecadado, por um órgão público. Mas, se a gente tiver um mecanismo claro de transparência para saber como isso é gasto, e não adianta fazer uma assembleia na qual, se tanto vão 50 gatos pingados, para dizer, aprova as contas da OAB. É preciso transparência no dia a dia. É preciso transparência diária. Você, advogado de Presidente Prudente, você, advogado de Araraquara, de Santos, de Taubaté, de São José dos Campos, de Cruzeiro, vai poder do seu computador, dia a dia, acessar as contas da OAB e saber como esse dinheiro é gasto. Isso é parte de uma gestão democrática. Gestão democrática também é ter a mulher na OAB. E eu posso dizer que a nossa chapa, e digo isso com muito orgulho, tem o maior número de mulheres, tem o maior número de advogados jovens postulando o conselho e a diretoria. Então, isso me empolgou. Eu, num primeiro momento, não havia sido nem inscrito na chapa. O Léo voltou, insistiu comigo novamente, e quando eu me dei conta desse conjunto de propostas, eu falei para ele, olha, até me arrependi de não estar na chapa. E ele falou para mim, uai, por isso não, se quiser eu te incluo, dá tempo ainda.
e ele me incluiu, estou muito feliz. Hoje mesmo eu vou para Jundiaí participar de um evento lá, do lançamento da chapa local e da nossa chapa lá. E estou muito feliz com isso, feliz de revisitar amigos no interior, na capital, feliz de poder debater questões, feliz, enfim, de reencontrar a nossa democracia. Eu fico muito feliz, doutor, porque o senhor é como todos, né, somos amigos, né, de todos, que estão hoje por um lado, por um outro grupo, né, e fico feliz também de ver sua postura, que é um momento democrático. Exato, né, de confraternização, confraternização também. E aí, voltando a essa questão da relação da ordem com a sociedade, o senhor, né, um exímio jurista, né, como é que o senhor está percebendo, porque muito se reclamou nesse momento de troca, eleição e voltas na democracia 2015, parece que a ordem não foi uma protagonista assim tão forte, que tem falado, né? Ah, mas a ordem não apitou muito na questão do impeachment, colocou 2 propostas ali, colocou... Como é que o senhor viu essa relação ordem e novo conceito Brasil? Olha, eu acho que você foi até gentil com a ordem. Não é que a ordem teve pouco protagonismo, ela não teve nenhum protagonismo, ela permaneceu quase que calada. Exceção feita a um ou outro pronunciamento do nosso presidente Marcos da Costa, o Conselho Federal, por exemplo, ele foi calado, omisso. Eu disse isso até num determinado momento e mereci como resposta um coice do presidente do Conselho Federal. Mas nem liguei, nem dei bola, porque é uma pessoa tão inexpressiva, que ainda não entendia a que veio, não é? Mostrou muito mais um conservadorismo incompatível com a defesa dos valores que a ordem defende, né? Agora, eu acho que a ordem ela tem que ter clareza de que o nosso compromisso de advogados não é o combate à impunidade. O nosso compromisso é a defesa dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais. A ordem se engrandece quando ela defende o devido processo legal, o acesso à justiça. A ordem se engrandece quando ela ergue a sua voz para dizer que não se pode matar a torto a direito. O cidadão tem direito à segurança, mas é bom entender, segurança contra a criminalidade e segurança também contra o arbítrio dos agentes estatais, porque o cidadão também se sente inseguro quando ele se torna uma espécie de cera mole na mão das autoridades. Um Estado de direito, rule of law, significa que a minha relação com os agentes do Estado e com o Estado como um todo, ela se dá mediada pela lei. Eu não posso ir além daqueles direitos que me são conferidos, mas o Estado e seus agentes também não podem invadir aquilo que é a minha esfera de direitos. E nós temos assistido isso. A população pobre, sobretudo, tem sido vitimizada com ações violentas, muitas vezes da polícia militar. Isso me preocupa muito. Você falou aqui do impeachment da presidente Dilma. Aqui eu tenho uma preocupação, todos sabem que eu fui contra o impeachment da presidente Dilma. Eu depois vim até a ser constituído por ela para advogar num dos inquéritos que em relação a ela foi arquivado. Embora seja também advogado do ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-governador Aécio Neves, que também foi candidato à presidência da República contra a presidente Dilma. Exerço a advocacia dos dois sem nenhum problema, apartidariamente. Isso que é importante perceber, porque a dor de um é a dor de outro. No sentido de sofrer com os processos. Muitos deles agora já sendo arquivados, o que é uma coisa importante, tanto em relação a ela quanto em relação a ele. Mas faltou para a ordem, eu acho que abrir canais de comunicação dela com os advogados, para que ela pudesse se manifestar com maior legitimidade também. Essa relação, que eu fiz essa provocação para a gente poder esboçar. Claro. Essa relação do exercício da advocacia, essa relação entre o poder constituído, aí, autoridades, e o que o advogado reclama, né, da questão das prerrogativas. Inclusive tem uma PL rodando lá na Câmara dos Deputados. Eu não sei ainda como está a votação dela para isso. Mas como é que o senhor
percebe, ainda a gente tem muita impunidade, ainda autoridades que não entendem o desempenho. O advogado está podado ainda nesse exercício? Muitas vezes ele é podado, nem sempre ele é podado. A gente tem, eu acho que na maioria dos casos, um bom exercício da advocacia sem qualquer restrição. Ontem mesmo eu conversava com um ex-presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, pessoa muito querida para mim, que é o desembargador Nino Todo, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, além de ser um homem muito culto, um juiz muito correto. E nós conversávamos exatamente isso, sobre a necessidade do juiz entender o papel do advogado e também do advogado entender o papel do juiz. Entendo. E eu lembrava ainda de uma frase muito feliz do ex-corregedor-geral da Justiça Paulista, o desembargador Hamilton Eliot Akel, que já se aposentou, uma figura maravilhosa no meu modo de ver, e ele falava do pacto de cordialidade que foi celebrado entre o Tribunal de Justiça e várias outras instituições. E ele dizia: a cordialidade é uma coisa muito perigosa, porque ela contagia. Então eu acho que está na hora de nós desarmarmos espíritos, construirmos pontes para conversar, para dialogar. O juiz precisa da advocacia como a advocacia precisa da magistratura. Eu durante muitos anos dei aula de ética na PUC de São Paulo e me lembro que o antigo Estatuto do Advogado, a Lei 4.215, de 63 ou 62, já me falha a memória agora, dizia que o advogado, além dos compromissos que ele tem com a defesa dos seus clientes, ele tem um compromisso com a defesa da dignidade da magistratura. E muita gente discutia, por que afinal de contas o advogado tem compromisso com a dignidade da magistratura? O advogado tem compromisso com a dignidade da advocacia, e a magistratura com a dignidade da magistratura, assim o Ministério Público, assim os delegados de polícia e por aí vai. Mas o grande doutrinador, saudoso hoje, Rui de Azevedo Sodré, ele dizia que o trabalho do advogado perpassa o Poder Judiciário. Se nós não tivermos uma magistratura digna, nós não teremos advocacia digna. Nós somos, como dizia o grande jurista italiano Piero Calamandrei, como vasos comunicantes. Baixou o nível de um lado, baixa do outro. E nós temos que elevar o nível, nós temos que ter um diálogo permanente. Eu acho que esse é um dos grandes esforços dos dirigentes da OAB, manter abertos os canais de diálogo. Isso não significa que nós não vamos brigar quando estreitem os caminhos da advocacia. Hoje nós temos uma praga no STJ, que é a proliferação de decisões monocráticas. Na verdade, isso a gente costuma dizer, viola o princípio da colegialidade. E eles nos respondem, não, você agrava o colegiado, reaprecia a matéria. Reaprecia numas, porque você não tem o direito à sustentação oral. Então se priva o advogado de fazer a sustentação oral. A OAB tinha que brigar aí também, e não está brigando. Porque a regra que permitia isso, que era o artigo 557 do velho Código de Processo Civil, ela foi revogada. Revogada num dia com a promulgação do novo Código de Processo Civil de 2015, no dia seguinte o STJ editou uma regra regimental análoga para permitir os julgamentos monocráticos. Isso me parece de uma violência, de uma flagrante ilegalidade. Olha, para pontuar, Conselho Federal, tem muito advogado que não, agora, novo advogado, que termina não entendendo muito todas as atuações, né? No Conselho Federal, doutor Alberto Toron, como é que o senhor vai cuidar dessa fatia? Quais são os principais pontos que o senhor vai tratar? Olha, um dos principais pontos é mexer na democracia interna da OAB. É inaceitável que você tenha diretoria das seccionais e o conselho dessas diretorias eleitos, eu diria, monoliticamente. O que eu quero dizer com isso? Uma diretoria, ela tem que ter uma unidade. A diretoria é o executivo da entidade. Então ela tem que ter uma unidade. A diretoria é una, né? O grupo que se elege. Mas é um grande equívoco
fazer-se o mesmo, repetir-se a mesma fórmula em relação ao Conselho. O Conselho tem que ser plural. Quero dizer o seguinte, Sergei Cobra, ele teve 20% dos votos, 20% dos conselheiros serão daquela chapa. Entendo. Caio teve 10%, 15%, 15% do conselho é do Caio. Léo Sica teve 40%, Marcos da Costa teve 20%, o conselho ele tem que ser proporcional, o conselho tem que ser a caixa de ressonância das diferentes correntes, das diferentes visões que existem no seio da advocacia. Isso significa mais democracia, mais participação e fiscalização, porque o conselho deixa de ser morto. Ah, vai ser difícil governar da OAB, mas isso é democracia. A política é a arte de compor as diferentes ideias e é isso que nós precisamos fazer. Então precisa alterar a democracia interna dentro da OAB. No âmbito do Conselho Federal, o Conselho Federal muitas vezes acaba sendo entupido, e eu fui diretor, eu fiquei lá 6 anos, eu posso falar, com questões burocráticas. Preciso limpar a pauta do plenário para discutir questões que interessem diretamente a advocacia. Porque até hoje não se propôs uma DPF ou outra medida em relação à regra regimental que usurpa o direito de advogado sustentar oralmente. Então é preciso tratar dos temas que tocam, que doem no advogado. É disso que nós precisamos cuidar e nós precisamos fazer o Conselho Federal ter uma relação mais direta com o advogado na base também. Isso é possível de ser feito. E eu acho que esse é um desafio que nós temos pela frente, além de cuidar de outros tantos assuntos que a Ordem tem cuidado. O senhor, como a gente percebe, né, esse amor que o senhor tem pela advocacia, né, fala com fervor. Qual a imagem do advogado agora, neste momento que o Brasil vive? Esse novo momento, como é que essa imagem desse advogado tem que se colocar perante a sociedade? A esperança deles. Eu acho que a imagem do advogado é de um sujeito que é um guerreiro, um sujeito que luta pelos direitos dos cidadãos, dos seus clientes, um advogado firme, um advogado altivo, um advogado como foi Márcio Tomás Bastos, como é José Roberto Batóquio, como é Antônio Cláudio Maria de Oliveira, como é Mário Sérgio Duarte Garcia, que aliás apoia a nossa chapa também. Enfim, nós temos grandes exemplos de grandes advogados e eu acho que nós temos que retomar esses grandes exemplos.